Estamos ao vivo então, muito bom dia, essa é a nossa live número 259 nessa manhã de quinta-feira, nossa primeira live do dia. Vamos falar hoje sobre algumas coisas que bloqueiam o pensamento humano, né? Existem algumas coisas muito comuns, né, que fica fácil da gente identificar, que bloqueiam assim o nosso pensamento, né? Por exemplo, fome é uma delas, né? Fome é uma coisa que bloqueia o nosso pensamento. Você está ali, está com fome, não tá precisando se alimentar, né, tá com uma ausência ali de energia e está precisando se alimentar, e aí é óbvio que o seu pensamento ele não consegue fluir quando você está diante de uma situação assim. Então, outra coisa que bloqueia bastante o pensamento humano é o barulho, né? Por exemplo, você está diante de um lugar que você está precisando se concentrar e ali está tentando estudar, está tentando trabalhar, está tentando fazer algo e aquele barulho ali, né, está te deixando meio desconcertado, você não consegue focar naquilo ali. Essas coisas são fáceis da gente identificar, né? A fome, o barulho, muitas coisas que são facilmente percebidas ali, que acabam bloqueando o pensamento humano. Agora, o que eu quero trazer aqui hoje é que existem umas outras coisas, né, que são muito sofisticadas, mas que bloqueiam, né, muito mais, de uma forma muito mais grave e definitiva o pensamento humano, né? E que, no fim das contas, como pior consequência disso tudo, faz com que a gente emburreça, né? Por quê? Porque são coisas que vão entrando no nosso inconsciente sem a gente perceber, né? Ora, a fome fica fácil da gente acabar, né? A gente vai ali e come, né? Por exemplo, né? Você está ali com fome, você está ali numa condição que você tem ali com acesso ao alimento, você vai ali, né, se alimenta e pronto, os seus pensamentos voltam a ficar ordenados, né, não mais interrompidos ali pela fome, né? O barulho também é a mesma coisa, você está ali diante do barulho, ou você tem duas coisas para fazer, você vai colocar um fone, né, de ouvido, ou você vai lá pedir para a pessoa baixar aquele barulho, se possível, né? Ou seja, são coisas muito explícitas, né? Ficam fáceis da gente perceber. Agora tem uma outra coisa que bloqueia o pensamento humano, e que vai entrando dentro do nosso inconsciente sem a gente perceber, que é a coisa do politicamente correto, né? Essa é a coisa do politicamente correto, né? Que a gente não pode falar tal coisa, né? Porque senão, né, a gente pode ser mal interpretado. Esse é um tipo de situação que vai, né, bloqueando o nosso pensamento, né? A gente já não pensa mais olhando para a realidade, a gente tem que ficar, né, se policiando para saber se, poxa, de repente o que a gente vai falar não vai ser mal interpretado, ainda que o que a gente fale esteja totalmente baseado na realidade, né? Então, essa coisa do politicamente correto, né, virou meio que uma obra de engenharia social para paralisar as pessoas, né? Que a gente não pode avançar, a gente não pode falar, ainda que a gente não esteja cometendo nenhum tipo de crime, nenhum tipo de ofensa a ninguém, né? Então, óbvio que com isso eu não estou falando para você ser uma pessoa totalmente inconveniente que sai por aí ofendendo todo mundo, né? É a linha tênue entre ofender, entre estar ali cometendo um crime e ficar tendo que se policiar para falar determinadas coisas que são totalmente comuns, né? De se falar que são coisas olhando para a realidade, né? Que é o dar o nome certo para as coisas, né? Como elas acontecem, né? Essa coisa da gente não poder dar mais o nome certo para as coisas é receita para paralisação, né? Receita para a gente ficar de joelhos, inclusive, diante de maldades, né? Que as pessoas cometem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Uns tempos atrás eu fiz uma live onde eu falava, né? Sugeria, né? Aconselhava as pessoas a darem esmola para os mendigos na rua, né? Para os moradores de rua, para poder ajudar um pouco aquela pessoa que está passando ali um tipo de necessidade, de repente está com fome, de repente está ali, né, precisando uma moeda, um dinheiro que vai fazer uma diferença ali, pelo menos um pouquinho na vida dela. E aí, por eu ter usado a palavra mendigo nessa live, aí teve uma pessoa que ficou totalmente ofendida comigo, né? Tipo, não pode falar esse tipo de nome, né? E essa coisa do politicamente correto que está bloqueando os pensamentos das pessoas, né? Aí veja, olha só a inversão de valores, né? Eu estava aconselhando as pessoas a fazer um ato de caridade, eu estava aconselhando as pessoas a ajudarem um ser humano em necessidade, e a pessoa estava puta comigo porque eu estava usando a palavra mendigo. Olha que loucura os tempos em que a gente vive. Ou seja, a pessoa ela não usa a palavra mendigo, né? De repente ela queria que eu usasse a palavra pessoa domiciliarmente menos favorecida. Aí a pessoa que não fala essa palavra, ela não está lá ajudando, né? Mas vem aqui dar pitaco no que eu devo falar ou não falar.
E eu que falo a palavra que não deveria ser falada, entre muitas aspas, né? Porque isso não é nenhum tipo de crime, não é um tipo de uma ofensa, estou ali ajudando a pessoa. Então veja, essa coisa do politicamente correto está matando, está bloqueando a capacidade de pensamento humano muitas vezes, né? Então, como eu estava falando anteriormente, algumas coisas ficam fáceis a gente perceber que o pensamento humano é bloqueado, né? A fome, o barulho. Agora tem outras coisas que vão entrando dentro do nosso inconsciente de uma forma que a gente vai paralisando, né? Essa estrutura de palavras, no fim das contas, né? Elas passam a ter um valor maior do que a própria realidade em si. Então veja que loucura onde a gente está se metendo, né? A estrutura das palavras, aquilo que eu falo, tem uma capacidade maior de repente, ofender uma pessoa, ou de uma pessoa porque ela não simpatiza ou antipatiza com aquilo que eu estou falando, aquilo ali se torna maior do que a realidade. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, né? Ou seja, algumas palavras não podem mais ser faladas, né? Então, sei lá, a gente pode pegar uma série de exemplos aqui, né? Esses tempos eu vi um conteúdo sobre isso, né? Onde a pessoa dizia assim, poxa, não pode mais falar favela agora, você tem que falar comunidade, né? Mas a pessoa que mora lá na favela, ela pode falar favela, e você que não mora, você não pode falar, você tem que falar comunidade. Ou seja, um pode se comunicar com base na realidade, o outro tem que ficar descolado na realidade. Mas que loucura isso, né? Então, o conselho aqui é sempre que a gente for fazer uma escolha, principalmente para quem educa os filhos, para quem está criando os filhos, não caia nessa armadilha de fazer com que, né, a pessoa que você está orientando ou você mesmo na sua vida se descole da realidade. A única coisa que a gente deve buscar sempre é a verdade das coisas. Não sendo por aí uma pessoa, né, revoltadinha, né? Não é aqui querer criar uma legião de irritadinhos que ficam aqui se revoltando contra isso. É simplesmente olhar a realidade, a verdade das coisas e agir de uma forma normal, de uma forma comum, né? Sem essa loucura, sem essa paralisia, sem essa coisa do politicamente correto. Essa coisa do politicamente correto está gerando uma legião de pessoas vítimas, né? Que ficam ali, no fim das contas, desejando que as pessoas tenham peninha de mim. Olha, eu juro para você, se isso ajudasse, eu seria o primeiro a levantar uma bandeira e dizer, continue assim que isso vai te ajudar, né? Então, essa coisa só porque eu sou isso, só porque eu sou aquilo, né? Eu atendo empresas, nesses últimos meses eu estou atendendo uma equipe de vendas. E é uma das coisas mais comuns que a gente vê poxa, a pessoa que tem lá o resultado, ela tem as mesmas condições que as demais, mas quando tu vai usar aquela pessoa que está tendo um resultado bom como um exemplo, o primeiro movimento que vem no coração daquelas outras está falando bem daquela pessoa, isso significa que está falando mal de mim, né? Então veja, ao invés de eu olhar para aquela pessoa que está tendo um resultado bom com as mesmas condições que eu tenho, atendendo o mesmo número de clientes que eu tenho, que passou pela mesma circunstância de enchente, e dizer, poxa, se alguém conseguiu, se essa pessoa que tem as mesmas condições, trabalha na mesma empresa, começou no mesmo tempo que eu, passou pelas mesmas adversidades, está conseguindo ter um resultado, eu deveria estar olhando essa pessoa como uma inspiração ou colando nela para entender quais são os recursos que ela está usando para atingir aquele resultado. Mas não, né? Não. O que é o movimento? Primeiro movimento, né? A síndrome de Caim, né? Lá do início dos tempos. Não, se está falando bem de uma pessoa, significa então, está falando bem do meu colega, logo está falando mal de mim, né? Aí vem aquele movimento do peito, né? Mas também, né? Aí fica puxando uma coisa, né? Que de repente não tem, o outro tem, né? Mas também essa pessoa tem o apoio da esposa dele. Mas também essa pessoa mora numa região onde as pessoas têm um poder aquisitivo melhor. Fica esse mais também, que acaba no fim das contas te deixando de quatro, te deixando de joelhos no chão como uma vítima, fazendo com que as pessoas queiram sentir pena de você. Essa é a coisa que está encaixada totalmente lado a lado com o politicamente correto, onde a gente não pode mais falar. Se falar alguma coisa que é a realidade, que é a verdade, pronto, é motivo de ofensa, né? Isso vai fazendo com que a gente fique aprisionado, o sujeito vai ficando aprisionado no que eu chamo simbolicamente de um caldeirão de feitiçaria. Eu não percebi, mas eu estou lá dentro, estou dentro de um caldeirão aqui de feitiçaria, eu não consigo sair mais. E pior, a pessoa entra para ali totalmente hipnotizado, né? Porque ela está ali
né, fazendo parte de algo inconsciente que vai tomando conta da vida dela, e ela acha de repente que ela entrou lá porque ela quis, né? Ela não percebe que ela vai entrando ali porque ela quis, né? A própria religião também, né, virou um assunto do politicamente correto, né? As pessoas olham para alguém que tem religião e esquecem que religião é prática, e religião é algo totalmente prático, mas não, né? Não, para ter religião tu precisa ser aquela pessoa, né, toda bonitinha, toda quietinha, que não pode falar nada, né, de um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais enérgica. Não, essa pessoa não tem religião porque ela não é quietinha, ela não é ali, ela não está ali no cantinho dela. Olha, mas que loucura. Chegou o momento da gente ficar, o convite aqui é: vamos matar esse politicamente correto, vamos fazer com que a gente volte a olhar a realidade, a verdade das coisas, e que a verdade das coisas seja o nosso norte na nossa vida, que a gente não tenha medo, né? Volto a dizer, você não está ofendendo ninguém, você não está cometendo nenhum crime, você está olhando para a realidade, para a verdade, então não tenha medo de falar as verdades das coisas, senão você vai se tornar uma pessoa acovardada, e uma pessoa que é covarde, além dela não avançar, ela não ajuda ninguém, ela se torna, no fim das contas, um sujeito egoísta, e não é isso que eu quero para vocês. Então, sem revolta, sem ficar se tornando uma legião de irritadinhos, né, que aí tu vai para o outro polo e tu se acha superior, aí tu vira um soberbo. Não, simplesmente sem esquisitice, olhando para a realidade, olhando para a verdade, e aí sim a gente consegue tirar conclusões e até mesmo ajudar quem está caindo nisso daí para sair dessa hipnose também que a gente vê aí dentro dos nossos tempos. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, live 259. Mais tarde, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para a live 260. Um ótimo começo de quinta-feira a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.